Boa tarde, pessoal. Aqui é do canal Costa Grande ADV, sejam bem-vindos. E hoje eu pensei em conversar com vocês a respeito de escritura, porque muita gente tem me ligado e perguntado a respeito de leilão no Paraguai. Mas antes de eu ir para esse tema, que é muito complexo, eu penso que vocês têm que entender o que é uma escritura. Uma escritura aqui e uma escritura lá, no Paraguai, e quais são as diferenças, como você vai poder saber e identificar se a compra que você está fazendo é uma compra legal ou não. Então, no Paraguai, a escritura é um procedimento formal, como aqui no Brasil, a escritura é feita por um cartório, né? Registro de notas, a escritura é feita no cartório de registro de notas no Brasil, e em seguida ela é registrada no cartório de registros de imóveis. Lá no Paraguai não é diferente, também é feito em um cartório, mas neste cartório ele tem algumas exigências, algumas mudanças nas cláusulas contratuais que eu vou falar para vocês agora, né? Lá no Paraguai, primeiro você tem que qualificar as partes, né? Dizer onde elas, se são solteiras, onde elas moram. E uma coisa diferente nessa escritura, que você é obrigado, na escritura do Paraguai, a certificar. Sabe aquela certidão que eu ensinei para vocês, a certidão de domínio? Então, é obrigado a constar nessa escritura essa certidão, porque é isso que vai te dar o título de propriedade. Então, a origem do imóvel vai ter que constar nessa escritura, né, que é o título aquisitivo da propriedade. Então, isso é obrigatório lá no Paraguai. Essa certidão, para vocês verem como é importante essa certidão de domínio, que eu já expliquei para vocês no vídeo anterior. O endereço do imóvel, e também nessa escritura, vocês vão ter que, como eles estão fazendo essa regularização atualmente, vocês vão ter que contratar um topógrafo, né, que vai dimensionar a área. Quais são os confrontantes do lado direito e esquerdo, descrevendo corretamente o imóvel. Aqui já possui isso na matrícula, ou então quando não existe matrícula, você contrata um topógrafo para fazer isso por georreferenciamento. Lá no Paraguai também existe no tribunal, né, na corte, que seria o Tribunal de Justiça, existe também quais são as pessoas qualificadas que fazem esse georreferenciamento no Paraguai. Então, para você não contratar um profissional que não está dentro das medidas legais e que desconhece a lei, você pode consultar a corte no Paraguai e lá vai estar todo o nome daquelas pessoas que fazem esse tipo de medida, né? Que vai constar um memorial, que é a descrição do lote, que eu já falei que é finca, do terreno, do imóvel em si. Outra coisa importante também que eu tenho que dizer, a forma de pagamento, né? A forma de pagamento, ela já é feita dentro da escritura. Então, olha como é importante. Se você, como muita gente, muito brasileiro está comprando lotes mais baratos no Paraguai e são parcelados em várias vezes, o que é importante? Não adianta você ter um contrato particular descrevendo essas parcelas sem constar na escritura, porque se você comprar um terreno parcelado lá no Paraguai, ele já vai constar na escritura o parcelamento. Por que vai constar no parcelamento? Porque se você pagar as parcelas depois de 25% das parcelas pagas, se você desistir e passar a ser inadimplente, você tem como pedir de volta esses 25% e ser indenizado pelos 25% que já foram pagos, entendeu? Então, se você compra um imóvel de qualquer forma, com um contrato de gaveta e não fazer uma escritura, você não tem as vantagens que a lei
te protege, né? Você não tem como se beneficiar dessas cláusulas legais. São diversas cláusulas que eu posso estar conversando com vocês, que eu aprendi no meu curso de pós-graduação, antes mesmo de estar conversando sobre leilão, porque eu recebo uma enxurrada de leilão, mas assim, importante, o que é uma escritura? É um documento formal, feito pelo cartório, né, onde vai constar a qualificação das partes, essa certidão específica no Paraguai, que vai dizer quem é o proprietário, o memorial descritivo, quem são os confrontantes, a forma de pagamento, como o título aquisitivo, quem realmente é o proprietário, se existe algum gravame, se existiu anteriormente algum gravame, no caso que seria um embargo ou um litis, que eu já expliquei para vocês, alguma anotação judicial. E se esse imóvel, até você, já voltando em leilão, se ele faz parte, foi arrematado por um banco, se ele faz parte de um acervo dos bancos, né? Porque tem muito banco que financia lotes regulares e algumas pessoas abandonam e o banco já coloca à venda, né, por meio de uma notificação. Lá, agora falando sobre um pouquinho sobre leilão, lá é uma coisa que não é tão formal quanto aqui no Brasil, colocando vocês em risco em relação à aquisição. Então, é importante que vocês procurem sim um profissional especializado quando comprarem ou quiserem adquirir algum bem imóvel no Paraguai. Se vocês quiserem, estou disponível no meu site Costa Grande ADV e o meu telefone para contato está lá. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, é só me mandar uma mensagem e eu respondo assim que possível. Um abraço a todos.